Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do PISM 3 de 2024. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um circuito elétrico é composto por uma bateria de 120 volts conectados a 3 blocos de componentes, B1, B2 e B3, cada um composto por resistores e capacitores em paralelo, conforme disposto na figura abaixo. Uma chave S é conectada em série à bateria. Todos os resistores R são de 40 ohms e todos os capacitores C são de 100 microfarad. Letra A. Os capacitores descarregados. Determine a corrente da bateria imediatamente após a chave ser fechada. Então, quando ele falou determine a corrente da bateria imediatamente após a chave ser fechada. Isso quer dizer que, quando os capacitores estão descarregados e eu fechei a chave, qual é a corrente elétrica que vai estar andando no circuito? A gente tem que lembrar que, quando o capacitor está descarregado, tá? Então, a gente pode dizer que capacitor descarregado, tá? Ele vai ter uma resistência nula. Então, como a resistência seria nula, né? Esse resistor aqui, ele para de funcionar, porque a corrente elétrica ela vai passar por esses dois resistores, chegando aqui ela vai passar por aqui que não tem resistência alguma e vai passar por aqui que não tem resistência alguma. Então, esse resistor aqui em específico, ele não vai estar funcionando. Então, na letra A, eu posso dizer que a resistência equivalente do circuito vai ser a resistência do bloco 1. Como eu vou calcular a resistência do bloco 1? Quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, eu pego o valor do resistor e divido pelo número de resistores iguais. Então, o meu R1 vai ser igual a quem? A R divididos por 2. Então, meu R1 vai ser igual a 40 divididos por 2. Isso vai ser de 20 ohms. Como ele quer a corrente elétrica exatamente nesse instante, eu posso usar a primeira lei de Ohm, que quer quem vê, ri. Então, vai ficar 120 é igual a 20i, I é igual a 120 divididos por 20, que é a mesma coisa que 12 divididos por 2, e isso vai me dar 6 amperes. Então, a resposta da letra A é 6 amperes. Agora, na letra B, ele fala assim, após a chave ser mantida fechada por um longo tempo, os capacitores são carregados. Beleza? Determine a carga total armazenada nos capacitores. Veja bem, quando o capacitor está carregado, a gente tem o comportamento deles como um circuito aberto. Então, ele veio, ele encheu. Se ele encheu, não vai mais passar a corrente elétrica por ele. Então, a gente pode pensar assim, se os capacitores estão cheios, carregados, a corrente elétrica vai passar por esses dois resistores e depois vai passar por esse resistor aqui. Então, a gente pode dizer que esses dois resistores em paralelo vão estar ligados com esse resistor em série. Então, a minha resistência equivalente do circuito vai ser a resistência equivalente do bloco 1 mais a resistência equivalente do bloco 2. Então, a gente sabe que o REC vai ser, como a gente já viu aqui, ó, a resistência do bloco 1 é o valor do resistor divididos por 2, mais o valor do resistor que está em 2, que vai ser também de 40 ohms. Então, aqui vai ser 40 divididos por 2, mais 40. Então, isso aqui vai ser 60 ohms. Então,
pela primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri, vai ficar o quê? 120 é igual a 60i. Então, I vai ser igual a 120 divididos por 60, que é a mesma coisa que 12 divididos por 6 vai ser 2 amperes. Achei a corrente elétrica. Só que ele quer o quê? Depois, olha só, após a chave ser mantida fechada por um longo tempo, os capacitores são totalmente carregados. Qual é a carga armazenada nos capacitores? Então, a gente tem que lembrar do seguinte. Achei a corrente elétrica que está passando no circuito. Então, aqui vai passar 2 ohms, aqui, 2 amperes, e aqui também. Só que veja bem, o bloco B2 ele está em paralelo com o bloco B3. Então, a gente pode dizer que resistores em paralelo eles têm a mesma voltagem. Então, se eu descobrir a voltagem que está passando aqui, ela vai ser igual à voltagem que está passando aqui. Como é que eu vou calcular essa voltagem? Eu sei o seguinte, que a DDP que passa no bloco 2 vai ser a mesma DDP que passa no bloco 3. Então, por quê? Porque eles estão em paralelo, certo? Aí eu faço assim, ó, o 2 vai ser igual à resistência equivalente do 2 vezes a corrente elétrica. Então, o 2 vai ser... A gente viu que a resistência de 2 é 40. Então, 40 ohms vezes os 2 amperes. Então, a DDP que passa em 2 é igual a DDP que passa em 3, que é igual a 80 volts. Aí, agora, eu sei o seguinte, que para um capacitor, a quantidade de carga é a capacitância vezes a DDP. Então, a quantidade de carga é... Qual é a capacitância desse capacitor? Ele falou que são 100 microfarad, né? Então, a gente pode dizer que vai ser 100 vezes 10 a menos 3 vezes a DDP, que é 80. Então, aqui vai ser 8.000 vezes 10 a terceira, a menos 3, né? Então, a quantidade de carga vai ser o quê? 8.000 microcoulomb. Agora, são quantos capacitores que a gente tem? São 3 capacitores. Então, com 3 capacitores, a gente vai ter 3 vezes 8.000, ou seja, a carga total vai ser de 24 microcoulomb. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.